A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus esteja abençoando a sua vida, Jardim Ulisses. Deus esteja abençoando a sua vida, você que nos assiste. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 37. Vamos fazer a leitura de um trecho da palavra a partir do versículo 1. Vamos ler até o verso 4, mas toda a perícope vai até o verso de número 14. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. Palavra que vem de encontro a uma necessidade que temos de evangelizar, de pregar. Mas você já se imaginou pregando para um vale de ossos secos? Você já se imaginou pregando para um lugar completamente vazio e você sozinho, tendo a responsabilidade de falar do Senhor a essas pessoas? Ou a lugar nenhum, ou para ninguém? Ezequiel vai falar que ele teve uma experiência com o Senhor e a mão do Senhor, pelo Espírito Santo, levou numa visão a um lugar que tinha muitos ossos. E ali o Senhor mandou que ele pregasse a palavra. E ele então começa a pregar, e o texto discorrendo vai dizer que no meio da sua pregação os ossos se juntaram, nasceram nervos, nasceu a carne, mas faltou o Espírito. E por fim, depois então, Deus fez soprar o Espírito sobre todos aqueles cadáveres que ali estavam e se tornaram um exército numeroso. Deus continua fazendo milagres, como fez na vida de Ezequiel, como fez na vida de várias outras pessoas, na história, no decorrer de toda a história da civilização. Deus ainda hoje age. E eu quero trazer para você um questionamento. Como tem sido servir ao Senhor hoje? Qual o desafio que nós temos de servir ao Senhor hoje? Hoje, diante dessa pandemia, dessa doença que as pessoas estão dizendo que só podemos voltar a uma vida normal depois que tiver uma vacina, nós não sabemos onde nos posicionar, o que acreditar, o que pensar, mas sabemos que precisamos confiar no Senhor. Muitas pessoas ainda com medo da situação, muitas pessoas que já não têm mais medo, tem pessoas que já não ligam mais se vai usar a máscara ou se não vai usar a máscara, já não ligam mais de passar álcool em gel nas suas mãos. A vida para muita gente já voltou ao normal, mas para uma outra boa parte das pessoas ainda não voltou ao normal. Nós temos que entender que precisamos servir ao Senhor. Mas quais são os desafios de servir ao Senhor hoje? Nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais com seus corações endurecidos, afastadas do Senhor Deus, longe de Deus. Muita gente não quer nem ouvir falar de Deus. Outras pessoas que estão com seus corações abertos e propensos a receber a boa nova da salvação. E nós, onde estamos? Ezequiel ele foi desafiado pelo Senhor a pregar a palavra onde só havia ossos. E no seu decorrer, ele diz que ossos sequíssimos, ossos muito secos. Já não tinha mais água, já não tinha mais nenhum sinal de vida naqueles ossos. E Deus então o chama para pregar a sua palavra ali. E Ezequiel assim o faz. Irmãos, essa visão do retrato desse vale de ossos secos é como se fosse a alma do povo. O povo está seco, sem Deus, está longe do Senhor, com seus corações ressecados,
ressequidos, mortos, como diz a palavra de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. E nós precisamos abrir as nossas bocas para pregar o Evangelho. Mas, pastor, mesmo que a gente pregue, muitas pessoas não estão dando ouvidos, não querem ouvir, se afastam. A nossa função é pregar a palavra. Ezequiel foi chamado pelo Senhor para ser exemplo num lugar onde só havia morte. Um exemplo de pregador, um exemplo de vida onde só existia morte. E ele foi chamado para falar do Senhor. A palavra do Senhor traz vida, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor traz de volta aquilo que havia se perdido. Ezequiel, nesse texto dos ossos secos, ele traz uma lição para a gente. Ele foi chamado para ser um líder, foi chamado para ser exemplo onde não havia exemplo. Deus nos chama justamente para isso, irmãos. Para ser exemplo onde não há exemplo. Para fazermos diferença no meio desse povo que está morto nos seus pecados. Nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, para trazer restauração, para trazer vida, para que esse exército do Senhor cresça. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, precisamos falar do Senhor. Essa é a palavra de Deus para Ezequiel. Ele foi chamado para pregar onde não existia ninguém. Mas ali existia um grande exército, uma grande multidão morta. A palavra de Deus diz que quando estamos longe do Senhor, quando não reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós estamos mortos. E só encontramos vida diante do Senhor Jesus. Então precisamos render ao Senhor, nós cristãos, toda a honra e toda a glória ao Deus Todo-Poderoso. E suplicar a Ele as suas misericórdias sobre as nossas vidas, mas não só sobre nós, mas também sobre todos aqueles a quem nós estamos conclamando e pregando a palavra. Nós somos chamados e fomos chamados para pregar a palavra para muitos mortos. Mas não somos nós que levantamos esses mortos. É a palavra, é o Espírito Santo que faz com que eles se juntem, que volte a carne, que volte o sangue, que volte todas as funções corporais e que por último o Espírito Santo sopra o seu sopro de vida e a vida volta e é restaurada nessa multidão de pessoas para glorificar o nome do Senhor. Mas nós fomos chamados para falar do Senhor. Os desafios hoje, irmãos, são vários e são muitos. Tem muita gente que não quer ouvir a palavra. Tem muitos irmãos que viraram chacota e muitas vezes quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho, as pessoas também acham que nós somos iguais. Apontam o dedo. Acham que nós não somos dignos. Acham que nós devemos ser os super-homens. Somos diferentes. Hoje é uma perseguição que já não é mais velada em relação aos cristãos, em relação à Bíblia. Mas precisamos entender que sempre teremos desafios para pregar a palavra. Sempre teremos algumas dificuldades para falar do Senhor Jesus, para anunciar a palavra do Senhor. Mas em todo o tempo, precisamos anunciar que Jesus é o Senhor. Que Jesus veio ao mundo para salvar, transformar as nossas vidas, dar vida àquele que está morto e trazer luz onde há trevas. É esse Jesus que pregamos. Esse é o nosso grande desafio hoje. Independente das circunstâncias que devemos viver ou que vivemos, independente
das dificuldades que se levantam. O desafio hoje é ser cristão verdadeiro no meio desse mundo pós-moderno. Com os corações duros, com a fé que parece que ninguém mais tem, parece que ninguém acredita mais em absolutamente nada, parece que as pessoas desacreditam completamente no Deus Todo-Poderoso, mas foi nesse tempo que Deus nos chamou para fazermos a diferença. Façamos a diferença onde estamos. Faça a diferença entre os seus amigos, faça a diferença na sua casa, faça a diferença no seu trabalho. Seja ali porta-voz do Evangelho, seja ali um missionário, seja ali um pregador da palavra. Entenda, todos aqueles que têm Cristo no coração, esses estão vivos. Aqueles que não têm, precisam de Jesus para serem restaurados na sua vida. E você foi chamado justamente para isso, para, como Ezequiel, levantar a sua voz e proclamar o Evangelho, para que haja restauração e haja vida no coração daqueles que estão mortos. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja exemplo, que você seja bênção na vida de outras pessoas, que você possa abrir a sua boca e anunciar o Evangelho do Senhor, para que haja restauração e haja vida do Senhor na vida de outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.